Olá, Luís Pereira do PratoFitness.blog, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje estou de volta para responder aqui à pergunta: evitar hidratos de carbono depois das 18 horas ajuda a perder peso? Isso mesmo, este mito surgiu aqui já há alguns anos, que o pessoal não pode comer hidratos de carbono depois das 6 da tarde, depois das 18 horas, porque pode eventualmente engordar. As coisas não são bem assim. Eu vejo ainda muita gente aqui com esta dúvida e este mito ainda persiste ao longo do tempo. Então, para esclarecer aqui esta pergunta, evitar hidratos de carbono depois das 18 horas ajuda a perder peso, preparei aqui um pequeno vídeo, tenho aqui algumas ideias estruturadas aqui no meu computador, porque vou apoiar até a minha resposta aqui num estudo, não é? E aqui em algumas teorias para conseguir desmistificar aqui isto. Então, eu vou começar por dizer que é o teu consumo calórico total diário e o gasto de energia que determinam se perdes, se ganhas ou se mantens o peso. Portanto, basicamente são as calorias que entram, as calorias que tu consomes e as calorias que saem, o teu gasto energético, que determinam se engordas ou se emagreces. Quer isto dizer, e já para abrir aqui este vídeo, quer isto dizer que eliminar os hidratos de carbono depois das 18 horas não garante que tu percas peso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver com a hora em si, nem com os hidratos de carbono em si. Contudo, e obviamente que está sempre aqui o mas, evitar hidratos de carbono após as 18 horas, previne que comas em excesso. Isto porquê? Porque nós sabemos que o hidrato de carbono, nomeadamente o açúcar, puxa açúcar, é um bocado ali viciante. E é por isso é que se diz que comer depois das 18 horas poderá eventualmente estar associado ao ganho de peso e também tem a ver aqui um bocadinho com depois das 18 horas já não vamos gastar tanta energia e vamos então acumular aqui o hidrato de carbono em forma de gordura. Mas as coisas não são bem assim, há aqui um pequeno pormenor chamado déficit calórico e assim, esse é que manda na tua perda, na tua manutenção ou nos teus ganhos de peso. Então, porquê é que se diz que os hidratos de carbono engordam depois das 18 horas? Porque comer hidratos de carbono ao final do dia pode fazer com que excedas facilmente as tuas necessidades calóricas, como eu já disse há bocadinho. Especialmente se estiveres a comer por comer. E este é que é o grande problema. Muitas vezes nós comemos porque estamos aborrecidos, porque estamos estressados, porque queremos destressar também, né? Queremos relaxar um bocadinho e nós sabemos que a partir das 18 horas dá aquela vontade de comer tudo, é aquela altura em que as pessoas saem do trabalho, querem relaxar mais um bocadinho, então saímos do trabalho, chegamos a casa e comemos desalmadamente. Resumindo, tu podes comer hidratos de carbono depois das 18 horas e perder peso, ok? Ponto final. Esta é a premissa deste vídeo. Tu podes comer hidratos de carbono depois das 18 horas e perder peso. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas a ingestão calórica diária deve ser menor que o teu gasto calórico. Ou seja, tem que haver aqui uma coisa chamada déficit calórico. É uma coisa que eu venho a falar ao longo aqui de vários vídeos no YouTube. Então, para ilustrar esta ideia, eu até te vou dar-te aqui um pequeno detalhe, baseado aqui num estudo que até vai fazer luz aqui na tua cabeça. Se fores fisicamente ativo, ou seja, se praticares algum desporto, se fores fisicamente ativa, se andares todos os dias, se corres, se fores ao ginásio, se fizeres as tuas caminhadas, seja o que for, comer hidratos de carbono à noite, portanto já nem estamos a falar aqui às 6h30 ou às 7, estamos a falar de comer hidratos de carbono à noite, pode aumentar o gasto de energia na manhã seguinte. Ou seja, se fores fisicamente ativa, podes comer hidratos de carbono à noite, porque de manhã, na manhã seguinte, o teu gasto de energia vai ter ali um extrazinho. Isto porquê? Porque um estudo publicado aqui no British Journal of Nutrition já é um estudo antigo, já é um estudo de 2014, portanto vejam bem aqui há quanto tempo é que esta temática tem vindo a ser estudada. Chegou à conclusão que pessoas fisicamente ativas que comem hidratos de carbono antes de dormir
queimam calorias extra na manhã seguinte. Isto aqui é mais uma prova que podes comer hidratos depois das 18 horas sem o perigo de engordar. Agora, obviamente que há hidratos e hidratos, não é? Mas aqui para falar nos hidratos, tipos de hidratos, não estamos a falar, este aqui que eu vou dizer a seguir, não são para comer nem às 6, nem às 5, nem às 14, nem às 9 da manhã. Independentemente da hora que os consomes, há hidratos que fornecem apenas calorias vazias e pouco duradouras. Certamente já saberás aquilo que eu estou a falar, são os hidratos de carbono simples, que também já expliquei aqui ao longo de vários vídeos. Esses nem às 6, nem às 18, nem às 9, como eu disse há bocadinho. Estamos a falar aqui de sumos, bolachas, biscoitos, batatas fritas, produtos essencialmente processados. Por isso é que é sempre preferível, se tiveres que comer hidratos ou se quiseres comer hidratos depois das 18 ou eventualmente à noite, é sempre preferível os hidratos de carbono complexos, como por exemplo a batata doce ou o arroz integral. Bom, este é um vídeo que vai esclarecer aqui os hidratos de carbono e as horas do seu consumo. Podes comer hidratos de carbono depois das 18 horas sem problema nenhum, desde que estejas sempre em déficit calórico. É isso que manda na tua perda de peso. Deixa o teu like neste vídeo, subscreve aqui o canal que em breve terei mais dicas e truques. Um grande abraço e até à próxima.